Boa noite, turma, sejam todos bem-vindos. E hoje, nossa aula de matemática, a gente vai falar mais um pouquinho de figura geométrica. Então, pega lá a rotina, pega o livro e vamos acompanhar a aula, viu? Então, figura geométrica, a gente já viu triângulo, retângulo, quadrado, losango, trapézio. Mas hoje, em especial, a gente vai falar um pouco mais do trapézio. Então, pegue o livro de vocês, página 129. Então, na página 129 vocês têm esse conteúdo e vamos acompanhar a aula. Então, o trapézio ele é uma figura geométrica plana, pertencente ao grupo dos quadriláteros, que possuem um par de lados paralelos. Então, os lados paralelos do trapézio, eles são chamados de base. Então, vamos entender, o trapézio ele é uma figura geométrica que pertence aos quadriláteros, ou seja, aos quadrados. E os lados deles são lados paralelos e são chamados de base. Então, esses lados paralelos são chamados de base. Isso no trapézio, né? Então, o trapézio tem o quadrilátero, 4 lados. Os lados são chamados de base. Então, nós vamos ver aí os vários tipos de trapézio. Então, temos aí o trapézio escaleno. Como é esse trapézio escaleno? Então, ele tem os lados e os ângulos desiguais. Então, vocês observem aí a figura. Todos os lados são desiguais, as medidas são diferentes. Observe aí que os tamanhos não são iguais. Então, escaleno, trapézio escaleno é o quê? Ângulos e lados desiguais, ou seja, tudo diferente. Então, dá para lembrar, não dá para esquecer. Escaleno, tudo diferente. Os ângulos, os lados, então, são todos desiguais. Aí, vamos aí para o trapézio isósceles. Então, esse trapézio isósceles, ele tem os dois lados não paralelos com a mesma medida. Então, vocês observem aí que os lados AB, D e C, eles têm a mesma medida. Então, olha aí a altura a mesma, então a mesma medida. Então, os trapézios isósceles têm os dois lados não paralelos, mas com a mesma medida. E os ângulos de base congruentes. Então, dá para diferenciar, né? Lembrando do escaleno. O escaleno era tudo desiguais. Já os isósceles, os lados são iguais, né? Os lados, embora não paralelos, mas têm a mesma medida. Aí vem o trapézio retângulo. Então, tem um dos seus lados não paralelos, perpendiculares às bases. Então, retângulo, vocês já lembram, já estudaram o retângulo. Então, pela imagem aí, não tem como vocês dizerem, eu esqueci, dá para lembrar, né? O retângulo. Então, observe que, embora ele não tão todo completo, mas tem o formato do retângulo. Então, o trapézio do retângulo tem os seus lados não paralelos. Vimos aí esses 3 tipos de trapézio. Aí no livro de vocês, página 129, vocês têm essa gravura e com base nessa gravura a gente vai responder aí algumas questões. Então vamos ver aí essa atividade, nós vamos se basear aí nestas casas. Os telhados, as janelas, as portas, observe que é tudo figura geométrica. Então vamos analisar elas pelas cores, assim a gente vai saber completar. Por exemplo, aí ó, tem a casa com o telhado, que o trapézio é laranja. Tem essa outra aí que a janela é um círculo, né? E já o telhado é um triângulo. Então, dá pra gente identificar assim. Então, vamos lá para a atividade. Quais figuras planas você reconhece na ilustração? Então, o que vocês veem aí nessa ilustração? Ela tem círculo, tem triângulo, tem quadrado, tem retângulo. Então, vocês vão olhar aí e vão dizer, tem quadrado, tem retângulo, tem triângulo. Aí, vamos para a letra B. Os ângulos da base desse trapézio laranja são concordentes ou diferentes? Lembrando que diferente é porque tem todas as medidas diferentes. Então, do trapézio laranja. Então, será que eles são diferentes, as medidas?
Aí vamos lá para a letra C. O trapézio laranja é um retângulo ou um isósceles? Então, vocês vão dar uma olhadinha e vão responder, sempre baseando nas letras. Nas letras não, nos desenhos das casas. Então, já a segunda questão, vocês vão enumerar, baseando também na mesma figura. Então, primeiro aí, trapézio, segundo triângulo, terceiro círculo, quarto retângulo. Então, vocês vão olhar. A janela laranja, ela é um trapézio, um triângulo, um círculo ou um retângulo? A janela da torre azul, ela é o quê? O telhado da casa verde, o telhado marrom. Então, vocês vão dizer se é trapézio, triângulo, círculo ou retângulo. Baseado na mesma figura, agora vocês vão colocar, dizer aí o que ele é. A janela amarela, telhado roxo, um quarto da janela amarela e a porta marrom. Então, tem um aí que se repete duas vezes, porque eu coloquei 4, né, A, B, C, D, e apenas 3, que é retângulo, trapézio e quadrado. Tem um que vai repetir duas vezes, né, e não tem problema, pode repetir. Então, tentem responder esse exercício. Dúvidas, entra no grupo de estudo e vamos tirar as dúvidas. Então, tenham todos boa noite.